Olá pessoal, meu nome é Paulo Araújo, eu sou arqueólogo, arquiteto e eu gravei esse vídeo em formato de aulas. São 3 aulas sobre a arqueologia e a história aqui de Conceição dos Ouros. O primeiro vídeo apresenta a arqueologia e os primeiros achados arqueológicos aqui em Ouros. O segundo vídeo, as escavações arqueológicas, né, as pesquisas que foram feitas em Ouros, e os sítios arqueológicos encontrados e os materiais que apareceram a partir desses sítios. A terceira aula, o terceiro vídeo, o processo histórico de chegada do homem branco na região, as fazendas de escravos do século XIX e uma cronologia baseada nos séculos, desde a época do descobrimento, construindo uma visão histórica da região a partir da arqueologia. Boa tarde a todos. Essa aqui é a capa de um livro que eu publiquei, né, que é meu trabalho de mestrado lá na USP sobre arqueologia e a formação da histórica e cultural aqui de Conceição dos Ouros. Nós vamos iniciar essa aula, essa conversa, mostrando primeiramente um esquema. Eu vou pedir para focalizar ali no outro quadro. Nós montamos aqui um esquema aqui da nossa região, né? Então, aqui seria onde é a cidade de Conceição dos Ouros, né? Então, nós temos o rio Sapucaí-Mirim, que é o rio que passa na nossa cidade, né? Você subindo aqui da ponte de Conceição dos Ouros, acima do rio, lá para cima tem a que a gente chama de prainha, que é uma cachoeira, né, no rio Sapucaí-Mirim. E acima dessa cachoeira tem o rio Capivaí, que chega no Sapucaí-Mirim. Tem uma área do rio que ela encosta, que é a Mata da Bexiga, né, e vai em direção a Paraisópolis, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, descendo a serra que antigamente chamava Sertão de Cataguases, né, descendo para Taubaté e o Vale do Paraíba. Então nós temos, nós acabamos descobrindo, né, alguns anos atrás, que onde é a cidade de Conceição dos Ouros hoje, existia um grande aldeamento indígena. Na verdade, a cidade foi construída sobre o antigo aldeamento, principalmente num bairro aqui que se chama o bairro da Chácara. Descendo o rio Sapucaí-Mirim, tem o Ribeirão de Ouros, né, e tem uma outra cachoeira, que é a Cachoeira dos Pilões, né, que ela é inclusive tombada pelo patrimônio histórico da cidade. E o rio desce em direção passando em Cachoeira de Minas, depois em Pouso Alegre, onde vai encontrar com o Sapucaí Grande e o rio Mandu, e segue adiante. Então, essa localização, né, do aldeamento indígena, a nossa tese é de que isso aqui existia até muito antes de se pensar que isso se transformaria numa cidade, né? Na verdade, sempre aconteceram achados arqueológicos aqui na cidade onde é Conceição dos Ouros. Só que no correr dos anos isso nunca foi preservado, porque não tinha preocupação com o patrimônio histórico, com a memória, né? E a partir de uma determinada época começaram a ser descobertos esses vestígios arqueológicos. Esse bairro da Chácara, ele se iniciou na década de 60, os antigos latifúndios, eles foram, pela legislação, transformados em empresas rurais. Nesse processo, as pessoas que moravam nas colônias das fazendas, elas não passariam a morar mais dentro da empresa, elas mudariam para a cidade. E aí foi feito um trato de se criar esse bairro e foram doados terrenos para essa população. Essa população viveu aí durante décadas, e nas décadas mais recentes, com o crescimento da cidade, com o aparecimento das empresas, tem a Metagal, que é uma grande empresa, empresas de polvilho, hoje em dia empresas de gesso, a qualidade de vida dessas pessoas que moravam nesse bairro da Chácara foi melhorando. Então, a divisão dos lotes, ela acontecia com cercas de bambu.
né? Era arame farpado, cerca de bambu. Aí as pessoas foram ganhando dinheiro, começaram a construir muros para dividir os lotes, as casas. Na construção desses muros, então se começou a bater em vasos de cerâmica, né? A partir daí é que foram se descobrindo que esses vasos de cerâmica eram, na verdade, sepultamentos indígenas. E vários trabalhos de arqueologia eles foram feitos, e a partir desses trabalhos teve uma datação, a mais antiga aqui de Conceição dos Ouros é de 700 anos atrás, ou seja, 200 anos antes do descobrimento do Brasil, já tinham habitantes aqui, que eram os habitantes que eram autóctones do lugar, né? Então, a partir desse esquema, desse mapa, é que nós vamos trabalhar cada um desses aspectos aí da formação histórica. Bom, o elemento indígena, né? Então, o que nós temos a respeito de informações e de imagens, né, informações históricas, a gente fica pensando, puxa, mas como é que eram essas pessoas, né, que moravam aqui na região, ou que habitavam esse extenso território do Brasil, né, na época do descobrimento ou nos séculos subsequentes. Então, para isso nós temos documentos históricos, que são os documentos dos viajantes da época colonial. Jean-Baptiste Debré, Rugendas, né, vários desses que vieram muitas vezes com a missão francesa no Rio de Janeiro, e que registraram em desenhos, né, essas figuras. Aqui é a representação dos brancos chegando numa aldeia indígena. Então a gente acaba identificando essas fisionomias com as fisionomias, tem muito a ver com as nossas fisionomias, né? Aqui são os índios coroados, quer dizer, na verdade, aquele que desenha uma representação histórica, ele não é fotográfico, ele não é exato. Tudo que você escreve, fala na história ou desenha, está passando pela sua subjetividade, por você mesmo. Então, esses desenhos, eles têm uma representação passando a própria escolha do tema, por aqueles que fizeram o desenho, né? Aqui seria uma simulação de uma guerra, de uma disputa, né? Aqui também são índios coroados, né? Tem a representação dos brancos ali, né? E são todos documentos históricos, né? Aqui uma representação sobre a questão da antropofagia, né? Que é tão discutida, né? Que os índios eram antropófagos, que comiam, que não comiam, como é que era essa questão ligada com os vencidos nas guerras, né? Com o seu valor. Então, parece que seria uma alimentação ritual, no sentido de se ganhar força daquele que foi vencido numa guerra, numa disputa. Aqui já é uma representação histórica do índio, já na época da colonização, já está com um machado, né? Nós tivemos uma fase na história do Brasil de indigenismo, né? 1940, 50, em que era uma busca na literatura e do desenho também, de valorização do índio, né, criando uma imagem do índio ideal. A arqueologia é o estudo dos grupos humanos do passado através da cultura material. Cultura material são todos os objetos que foram deixados por aquelas pessoas que hoje não existem mais, ou a sua interferência no meio ambiente. Existem linhas teóricas diferentes dentro da arqueologia, várias linhas. O nosso entendimento de arqueologia é baseado no que se chama arqueologia pós-processual ou contextual,
ou arqueologia pública. Ela leva em conta a visão dos grupos subordinados, aquelas pessoas que geralmente não escrevem a história. O que nós temos, na verdade, em Conceição dos Ouros, nós temos do primeiro achado, nós vamos ver agora, um crânio, né, que foi encontrado. A partir desse crânio seria possível até se pensar numa reconstituição. Então nós estamos aqui em Arqueologia em Conceição dos Ouros. Isso aqui é um resumo que eu fiz dos achados arqueológicos aqui de Conceição dos Ouros, né? Então esse S1 é um sepultamento indígena que foi encontrado em 1998, foi o início da arqueologia aqui em Conceição dos Ouros, na casa ali do São Pedro. Ele estava construindo um muro na divisa do terreno, quando a enxada bateu num objeto cerâmico. E o São Pedro era um cara instruído, militar, ele faleceu agora há pouco tempo. Então ele entrou em contato com a prefeitura, entrou em contato com o poder público, e nós viemos e participamos desse resgate que foi feito pelo IEFA, né? Esse resgate do material, ele acabou gerando um relatório, né? Nesse único achado, olha, ele não é retirado assim, né? Foram cacos que foram retirados daquele sepultamento, tinha um crânio ali também, tinham vários materiais de ossos, dentes. Esse material que foi retirado, ele foi levado para Belo Horizonte, e ali no correr do tempo ele foi restaurado, né? Então vocês veem aqui essas urnas funerárias, né? Essa parte marrom aqui é a área de massa que não foi encontrado, então foi restaurado. Essa parte branca aqui nesse tipo de restauração é onde foi a ligação, é como um quebra-cabeça. Põe todos os caquinhos numa mesa e aí vai juntando aquilo ali e formando essas urnas. E foi encontrado nessas urnas vestígios de uso doméstico. Quer dizer que eles não foram feitos só para o sepultamento, eles foram de uso e foram aproveitados para o sepultamento. Essa urna aqui, ela é decorada, ela tem uma tarja vermelha em volta da borda e um desenho todo circular, uma representação que vincula esse material com uma tradição que se chama tradição Tupi-Guarani, né? Então a gente fala, mas o povo era Tupi-Guarani? Não, Tupi-Guarani é o nome que a gente dá, é uma forma de fazer cerâmica, uma forma de sepultar, né, que a gente chama de tradição Tupi-Guarani. Aqui no sepultamento 2, né, ele foi encontrado no ano de 2000, a gente foi chamado, eu já estava começando a estudar arqueologia nessa época aí, que tinha sido achado num terreno, aqui nessa casa onde está a seta, na divisa desse terreno, estavam fazendo um buraco ali para construir o muro, o pedreiro estava com concreto, com cimento ali para jogar, e tinha achado aquilo ali. Aí eu fui naquela época com a Julieusa, que era a assessora do prefeito, do Luizinho, nós fomos lá e fizemos esse resgate, né? E eu lembro que eu entrava com até a cintura assim no buraco, né? Naquele buraco, e eu passava a mão assim, sentia aquela coisa redonda, né? E aí nós fomos com muito cuidado, porque ele ia pôr o cimento ali, não dava tempo era fim de semana, não dava tempo de chamar o IEFA, os arqueólogos responsáveis para fazer o serviço técnico, então nós fizemos da forma como foi possível, né, o resgate aí desse material. E ele foi também para Belo Horizonte, e ele acabou sendo restaurado também. Essa urna, ela é enorme, é bem grande, se encontra hoje todo esse material no Museu de Conceição dos Ouros. Essa urna ela foi restaurada pelo Palazzo Spinelli da Itália. Eles estavam em Belo Horizonte, na época acho que do Itamar Franco, estavam fazendo uns trabalhos de restauração lá no Palácio do Governo. E aí o IEF entrou em contato com a gente se a gente não queria aproveitar, esse material estava guardado lá, os cacos, né, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico lá em Belo Horizonte, se nós não queríamos aproveitar esse material para fazer uma restauração.
E aí foi feita a restauração. Vocês percebem que a parte das fissuras, das rachaduras, ela quase não aparece. É uma outra concepção de restauração, que é uma concepção que tem muito a ver com a Itália, com a restauração na Europa, porque ali o turismo é muito forte. Então você ter a ideia do objeto inteiro, né, valorizando menos as fissuras, ela é importante. Foi feito dessa forma. Quer dizer, não é só pegar e restaurar, tem toda uma pesquisa, a datação do material, a datação dessas fissuras, se são recentes, se foi quebrado na hora de retirar da terra, se já estava quebrado lá, há quanto tempo, né, estava quebrado. E então foi esse segundo sepultamento também. Olha, isso aí é o trabalho de restauração sendo feito, né, uma fotografia objetiva deles.